Fala galera, então chegamos a esse quarto episódio já de Daryl Dixon. Galera, olha esse episódio aqui, ó, me trouxe algumas lembranças que eu não imaginava que eu teria nesse momento vendo uma spin-off depois de tantos anos de The Walking Dead. Antes de começar a falar sobre isso, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. Você sabe que agora vai ser uma grande conversa aberta a partir de agora. Então bora lá, porque assim, ó, cara, pra começar, eu ia botar, tá, no título aqui do vídeo, simplesmente o Little Pig, tá? E eu vou começar por isso, desse episódio. Cara, o momento mais Daryl Negan que poderia acontecer. E por que que eu não botei o título no vídeo, né? Porque dá aquela quebra do intervalo, né? Obviamente a gente falando em relação à exibição na TV americana, dá aquele blackzinho ali da continuidade do episódio. Aí tem o Daryl amarrando lá, o carinha lá, né, na escadaria. Isabel pergunta pra ele, pô, uma coisa que era meio, né, faria muito sentido. A história toda do Daryl sendo contada e ele contando em relação a uma outra pessoa, o tal do Jim, não sei o que na verdade seria ele enquanto criança. E a Isabel pergunta pra ele e fala, né, besteira, eu inventei essa porcaria toda aí. Cara, eu ri, mas eu ri. Porque assim, o Sr. Norman Reedus, cara, tá dando um show nessa série do domínio que ele tem desse personagem e levando o personagem para extremos que a gente sabe muito bem que o Daryl não é que ele pode chegar, cara, ele sempre chegou, entendeu? O Daryl, ele tá realmente sendo levado a um outro patamar dentro de toda a sua jornada que a gente acompanha já há mais de 12 anos desse nosso universo The Walking Dead e tudo mais. E o Sr. Norman Reedus, ele brinca quando o assunto é interpretar o seu personagem mais famoso da sua carreira e ponto final, entendeu? E o Little Pig, cara, eu achei sensacional assim, essa brincadeira toda. E, cara, a cena toda do Daryl, quando ele levanta, né? Ele deixa a Isabel ter todo o tempo de conversa, a tentativa toda, né, dela tentar arrancar a informação lá daquele cara, e o cara sabendo muito bem que tipo de pessoa a Isabel é, e o Daryl ainda, teoricamente, não tinha naquele momento ali essa ideia por completo, né? Ok. E daí quando o Daryl levanta, cara, e a maneira como ele tira a informação, o episódio mostra o Daryl realmente sendo alguém que vai fazer de tudo para conseguir o que exatamente quer. E eu quero ver esse lado do personagem também. Eu gosto muito de ver esse lado do personagem, onde ele não é simplesmente um mocinho. Ele não é literalmente só um protagonista do lado do bem. Não, cara, ele tem esse lado que eu vou brincar de meio Negan, entendeu? O meio Negan de hoje, não o meio Negan que era antigamente lá, aquela coisa toda. Que é, cara, o cara que vai fazer de tudo, entendeu? E o cara que vai matar, que vai deixar, que vai ser até sarcástico em vários momentos. Como ele deixa depois esse cara lá na invasão toda, né? Do tal submundo lá, do Queen e tudo mais. Pô, deixa o cara lá e ainda dá a piadinha do Bon Appetit, entendeu? E eu adorei que a série tá mostrando também o Daryl nesse momento, cara. É violento, brutal, sarcástico e deixando muito claro que ele é capaz de fazer qualquer coisa sem perder nunca a questão do desenvolvimento em relação ao drama do que está acontecendo. E, galera, fiquem atentos ao próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar muito sobre a promo do final, que a gente tem já colocando coisas pro quinto episódio ali, que vai ser o quinto episódio, onde a gente vai ter o flashback do Daryl em relação ao que aconteceu com ele ainda lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? Os motivos do que aconteceu com ele. Feito isso do Daryl, cara, pra quem tava reclamando em relação os episódios anteriores estarem com pouca ação, pô, cara, os roteiros de Daryl Dixon, eles estão construídos de uma maneira onde ele consegue evocar muito bem os melhores momentos da série principal lá de trás, tá? E esses melhores momentos, obviamente, eu tô falando da porcaria da minha opinião, entendeu? Porque cada um vai ter o seu momento favorito da série principal. Eu tô falando do meu, em relação principalmente à origem de tudo, que é o momento que eu me apaixonei por The Walking Dead, que é o momento das primeiras temporadas lá, onde tu tem sim a ação construída dentro da narrativa para que tenha realmente as consequências acontecendo, elas sejam resultados de toda a busca do que está acontecendo com os personagens naquele momento lá, sem nunca esquecer a porcaria do drama pessoal que tem que acontecer nesse universo, entendeu? E Daryl Dixon tá fazendo exatamente isso nesse momento também. Os roteiros, cara, eles estão extremamente construídos dentro de um crescimento por completo para estourar nesse momento de ação. E essa ação, ela vai crescer ainda mais. Mas aí que tá. Ela não tá acontecendo por acontecer. Ela não tem uma justificativa simples para acontecer. Ela tem motivações para acontecer. Ela tem desenvolvimento para acontecer.
Ao contrário da nossa última spin-off que a gente viu até de Dead City, que eram as coisas muito mais diretas, retas, sem muita preocupação nessa questão de deixar claras essas motivações, entendeu? E aqui Daryl Dixon eles estão fazendo exatamente isso, ou seja, cara, é mais um acerto em relação ao roteiro, assim como os outros episódios que a gente já viu da spin-off, minha esperança é que esse final ele entregue isso aqui para mais. O que que é o para mais? Pô, porque a gente vai ver, né, o ápice dessa primeira temporada toda aqui, a gente vai ver esse limite acontecendo em relação a essa busca toda, entender quem é essa pessoinha querida, chamada Loran, né? Ou Laurent, é aquela coisa toda. Vou falar Laura, vou falar Loran, aquela coisa toda. E, voltando ao título do episódio, eu botei, novamente, cara, fé contra a ciência, por quê? O episódio, querendo ou não, ele, na sua primeira parte, o seu primeiro ato ali, ele traz essa discussão que, para mim, desde o primeiro episódio, ia ficar claro que eles iam bater o tempo todo. E ele traz novamente aos olhos do Daryl isso acontecer, né? O início do episódio, né, pra quem... Cara, todo mundo já sabia que o Daryl simplesmente só tinha caído lá e ia acordar dentro de uma parte lá de catacumbas e tudo mais. Que é exatamente o que aconteceu, uma parte meio que de esgoto ali e era isso, entendeu? Quando tem, tá, aquele momento lá do Loran estar sozinho lá e vir os zumbis, ali pra mim já era a chave que realmente eles iam brincar com o que eles brincaram, realmente eles iam provocar aquilo que eles provocaram. De ter em volta todo ali, né, do Loran os zumbis ameaçarem o Daryl imaginar que sim, estavam ali já, né, dilacerando todo o corpo do Loran. E o Loran, cara, na sua atitude do baixar, fazer isso aqui, cara, entrar de novo na sua questão da fé e tudo mais, entra muito nesse caminho todo dessa parte do milagre, dessa parte da lenda, assim como a Janek fala depois, quando tá lá conversando com aquela senhora que foi, né, confortada pelo Loran lá no último episódio. É exatamente isso, entendeu? É eles entrando na questão da fé para ir conversando cada vez mais com essa questão toda do milagre. Vamos ver até que ponto que isso vai. Por quê? Porque logo depois, quando chega na Torre Eiffel, e é um parênteses assim, vou abrir uma gaveta para falar da Torre Eiffel, cara, escala, Rio Sena, depois de novo, cara, escala. Eles estão mostrando tudo aquilo que eu esperava ver dessa produção, já que estamos em Paris, mostra Paris, assim como os episódios anteriores, entendeu? Já que tu tá lá em outro ambiente, cara, mostra esses ambientes. E eles estão mostrando. E olha que eles gravaram isso com as restrições ainda de uma gravação durante o período, né? Já era um período ali próximo de ter, né, o pós-pandemia e tudo mais, né? E em relação a uma normalidade novamente que a gente está vivendo, mas eles tinham suas restrições acontecendo. E isso nas gravações em qualquer lugar, tá? Aqui, inclusive em Porto Alegre, onde eu tô, né, onde eu vivo, aquela coisa toda, exatamente a mesma coisa. Daqui, seja na França, seja nos Estados Unidos, cara, qualquer lugar, as restrições eram muito pesadas por causa do acúmulo de pessoas, aquela coisa toda. E eles conseguem mostrar todas essas questões de escala. A escala, o quanto que a gente bate na questão de escala, mostra a escala. E eles novamente acertam, cara, de mostrar essas localidades onde nós, através de cultura pop, porque eu me coloco muito nesse momento sempre, porque não conheço Paris ali a olho, né? Eu conheço através da cultura pop. E eles me levam sempre para esses lugares onde eu já conheço, entendeu? Porque eu já vi, seja em séries de filme, eu tenho esse conhecimento já, esse famoso saber partilhado em relação à cultura pop. E galera, pô, fechando essa gaveta em relação a novamente eles mostrarem tudo isso, a gente vê só mais uma gavetinha. A gente vê essa questão da Torre Eiffel ali, toda a proteção que tinha, né, onde os zumbis acabaram ficando presos ali, que provavelmente era uma proteção militar, que a gente já sabia o que tinha acontecido com a ponta de cima da torre, que o helicóptero tinha batido. Pô, pra imaginar, cara, essa situação toda, é óbvio que aí, pra mostrar em questão de flashback, a não ser que tenha algum personagem muito importante pra ser mostrado junto, não tem por que tu mostrar, mas tu mostrar a consequência disso, né, e pegando o que tá falado já de outros personagens e tu remonta essa imagem na tua cabeça, pô, cara, cenário, né, o apocalipse acontecendo a pleno em todo aquele local ali, né. Quando chega nesse momento do Torre Eiffel, tá, aí a gente tem, querendo ou não, assim, o lado ciência, né? Que daí, cara, é quase assim, ó, 2 minutos pós, 3 minutos pós de eles provocarem uma coisa, eles já voltam e provocam a outra, novamente aos olhos do Daryl. Por quê? Ele chega lá, né? O Loran chega lá, vai saindo zumbi dessa proteção toda que tem ali dos bancos de areia, de tudo que é lado, aquela coisa toda. E ele, nesse momento, age completamente diferente, né? Que ele se esconde.
E nesse momento que ele se esconde, é a série provocando pra gente essa questão da ciência, ou seja, eles provocam a fé e provocam a ciência minutos depois, assim, pra ficar nessa conversa o tempo todo, entendeu? E essa conversa, eu tô muito curioso pra saber até que ponto que eles vão chegar. Vou repetir isso, cara, até que ponto que eles vão chegar, pra que lado vai, né? Porque é muito importante a maneira como a Geneck fala desse tal, né, milagre acontecido não é algo que, dentro do universo do Walking Dead, se tem, digamos assim, conhecimento. Se não tem conhecimento que isso já aconteceu com outra pessoa que sobreviveu ao parto de uma mãe já transformada, aquela coisa toda, realmente esse aspecto do milagre ele ganha muita força. Ou seja, nós, espectadores, a gente tem que tirar por completo, cara. Isso aqui eu já posso ter visto em outra questão de cultura pop e tudo mais. Pro universo, para aqueles personagens que estão vivendo ali, isso realmente é um milagre, entendeu? Porque não se tem um asterisco do ter acontecido antes. E isso é muito importante. Porque reforça muito um lado. E a Geneck está muito, nesse momento, não querendo perder, né, esse garoto de vista ali, por causa das experiências outras que a gente sabe e para ter o controle todo desse papo todo do que pode acontecer em relação a dar esperança para as pessoas, tudo mais, ela ter o controle sobre isso. Porque, né, o controle da informação, tu tem o controle em relação ao resto todo. E eu acho muito massa, cara, como que o episódio ele brinca com essas duas situações ali. Vamos ver até que ponto que vai, até quando que isso realmente vai ser explorado para uma definição para um lado ou para o outro. E sempre lembrando, se eles forem para esse lado da fé, para pontuar isso de uma maneira muito forte, é realmente um jogo completamente diferente do que a gente conhece em relação ao nosso universo The Walking Dead, que querendo ou não, sempre teve, né, um pé mais no chão em relação a esses aspectos, como estão sendo conversados todo em Daryl Dixon. E galera, pô, o Quinn, ele e a Ana, tá? Vou pegar a Ana ali também, né? Já dava pra ver que ela ia ser um personagem diferencial nessa questão toda do Quinn. Eu não imaginava que ela fosse ser o diferencial para esse lado de entregar, né, o caminho todo para que tivesse a fuga do Loran no momento que entrasse com o Daryl. Eu imaginava muito que ela fosse uma questão contrária das vontades do Quinn e daqui a pouco entregar, né? Não o próprio Loran, mas a Isabel, por exemplo. E ela tá aceitando tudo que tá acontecendo em relação a o sentimento, que seja o que for, entendeu? Que o Quinn tem agora nesse momento pela Isabel. Que seja de sentimento verdadeiro, seja de posse, seja de vingança, seja do que for, entendeu? Existe algo ali. E esse algo ali é muito maior para o Quinn manter e a Ana simplesmente se submeter a tudo isso que vai acontecer. E ela é um diferencial, porque aí que tá, o que o Lawrence fala, né, pra ela ali, tu não quer que as pessoas saibam que você é uma pessoa boa. E ela só sorri. Ou seja, isso é plenamente verdade, né? Tem isso escondido dentro do personagem ali também, que dá esse fator todo transformador pro que vem a seguir. E, obviamente, o Lawrence, ele tem um grande poder de trazer, cara, rapidamente as pessoas para ele. Ele consegue trazer isso. Isso a gente viu em várias outras questões durante esses 4 episódios. Ele consegue se aproximar das pessoas, ele consegue ter ali um... Eu vou usar a palavra química, tá? Não seria exatamente essa palavra, mas ele consegue se aproximar muito bem, praticamente, de ter, né, esse conforto, como se a pessoa já o conhecesse, já confiasse nele. E isso também reforça muito o aspecto todo dessa questão do milagre, cara. Que é como se fosse algo diferencial que pode se tornar literalmente um dom por algo que existe ali dentro dele. Então, galera, pô, esse episódio, e daí quando chega tudo nesse momento da ação, né, da invasão, pô, é muito bem feito, cara, muito bem feito, assim, óbvio que, né, tu entende ali que aquela questão de quando o espectador diz, podia ter feito mais uma coisa, mais outra coisa, mas a invasão tá muito bem planejada porque os personagens que estão colocados ali, eles dão verdade para aquilo lá que tá acontecendo, entendeu? Eles são personagens completamente secundários, por enquanto até agora, mas são personagens completamente secundários que têm uma força muito grande nesse acreditar. E esse acreditar, a maneira como os atores ali conseguem entregar, me faz acreditar também. E esse duelo todo acontece de uma maneira muito massa, entendeu? A briga do Daryl com o Quen, cara, no momento que começou a briga, pra mim, tá? O Daryl ele vai ser sim capturado,
porque a gente tem já aquelas imagens da promo do primeiro episódio que tinha, né, em relação aos próximos 5, que o Daryl tá lá capturado, e isso possivelmente pode até acontecer já no próximo episódio, tá? Isso é uma coisa interessante, assim, pra gente já começar a teorizar. E nesse momento da briga dos dois ali, cara, só falta o Daryl perder pro Quinn. Só que como o Daryl tá tão foda nesse episódio, né? Ele tá, como já falei antes lá, cara, construído dessa maneira, cara, o Daryl poupar a vida do Quinn ali, naquele momento, por causa do Laurent, encaixa, encaixa, encaixa. Também, obviamente, né? Essa questão toda do pai influencia, mas esse poupar é apenas porque o Laurent estava ali. Se ele não tivesse ali, o Daryl teria acabado com essa situação por completo. E as escolhas da Isabel nesse momento vão levar a gente a conhecer talvez esse retorno da antiga Isabel. Vai acabar sendo sublimado toda essa transformação, essa jornada que ela teve em relação a ter vivido no convento, se transformado em freira, acreditar no que acredita, e as escolhas que ela fez de criação do Laurent e tudo mais, ela voltar a trazer essa antiga Isabel ali, como é mencionado novamente no episódio aqui, quando tá aquele momento pré-Daryl falar Little Pig lá pro carinha, vai acontecer, porque a gente vai ter a Isabel sendo levada aí para casa junto com o Quinn, tudo mais. Tem elementos ali que provocam a Isabel não permanecer submissa ao Quinn, não se entregar, por mais que nesse momento ela se entrega, porque ela tem um bem maior que ela precisa fazer. Se o Daryl precisa, né, fazer a entrega toda de levar o Laurent lá pro ninho, a Isabel ela tem que se entregar pro Quinn nesse momento para conseguir fazer essa passagem acontecer. Então, eu acredito muito que a gente vai ver essa antiga Isabel ali, e o clima entre Daryl e Isabel, ele não tá acontecendo, né? Ele tá explodindo ali. Tá explodindo. E esse reencontro dos personagens volta a falar sobre aquilo que foi falado no primeiro episódio. Tanto no flashback da Jurt, quando tem o primeiro encontro do Daryl, a primeira conversa dele com o Laurent. E o Laurent repete a mesma coisa da Jurt, né? Tu também merece ser feliz, né? Aí que tá. Como esses personagens já tiveram, né, esse encontro, a briga, já tiveram novamente ali esse entendimento no começo do episódio, o Daryl falando que o Laurent também escapou por causa, cara, fugiu, né? Por causa de coisas que ele falou pra Isabel. Tá tendo esse clima muito forte ali entre os dois personagens. Eu não duvido que isso seja fomentado também, para que a gente tenha justamente um casal formado pro Daryl, né? Depois de tudo que aconteceu nesse passado do personagem lá e tudo mais. E também, por mais que a Janek e o Codron apareceram nesse episódio, ainda não foi o momento deles realmente protagonizarem os eventos, tá? Eu acredito que isso vai vir. Só que aí que tá. Eles estão sendo desenvolvidos pouco a pouco, porque tem bastante história. Quando tu tem bastante história com apenas 6 episódios, não adianta, tu tem que ir contando os elementos e dando dentro, né, dessa porcentagem de episódio, da narrativa, todo que tu quer desenvolver, tu tem que dar um fio principal. Esse fio principal, obviamente, que tá com o nosso protagonista, que é o Daryl, né? Mas eles estão sendo desenvolvidos sim, e até que tem esse choque, esse grande encontro entre tudo que tá acontecendo ali. Então, galera, baita episódio, mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco sai já nosso vídeo aqui, ó, com a promo, cara, pra gente teorizar tudo que vai acontecer no 5º episódio. E amanhã, segunda-feira, 9 horas da noite, eu e meu amigo Rick estaremos de volta junto com vocês para o nosso grande debate, para daí, assim, ó, abrirmos e falarmos tudo e mais um pouco sobre esse 4º episódio aqui. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal, porque ajuda demais aqui, mas demais mesmo o canal da Take, vocês sabem disso. Take04, viva o sonho aqui.